Hannah nunca imaginou que um filhote ferido pudesse reabrir as feridas mais profundas do seu coração. Quando sua filha Lara a arrastou até aquela clínica veterinária, ela não esperava encontrar ele ali. O homem que amou, o homem que a machucou, o homem que nunca soube da verdade. Davi. Seus olhos se encontraram e o tempo parou. Entre o choque e o desejo, entre a dor e a saudade, Hannah percebeu. Há segredos que o coração não esquece, e há amores que o tempo não apaga. Se essa história tocar seu coração, deixe seu like. Ele me diz que vale a pena continuar trazendo essas histórias até você. Inscreva-se no canal para não perder nenhum capítulo. Conte nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que mantém esse espaço vivo. Obrigada por estar aqui. A tarde caía mansa sobre a cidade quando Lara encontrou o filhote. Estava escondido entre arbustos, tremendo, com uma das patinhas machucada e os olhos assustados. A menina de 8 anos não pensou 2 vezes. Ajoelhou-se no chão úmido, estendeu a mão devagar e sussurrou palavras doces, como se o pequeno animal pudesse entender cada sílaba. Calma, eu não vou te machucar, murmurou. E o filhote, exausto demais para fugir, deixou-se tocar. Quando Hannah chegou da padaria e viu a filha, sentada na calçada, com aquela bolinha de pelo suja nos braços, o coração apertou. Lara tinha os olhos cheios de lágrimas e uma determinação que Hannah conhecia bem, a mesma que ela própria. Carregava quando decidia não desistir de algo. Mãe, a gente precisa ajudar ele, disse Lara, a voz embargada. Ele tá machucado. Hannah suspirou. Sabia que não adiantaria argumentar. Pegou as chaves do carro, ajeitou o filhote em uma caixa de papelão forrada com um pano velho e seguiu para a única clínica veterinária que conhecia na região. Mas quando chegaram, encontraram as portas fechadas e um aviso. Mudamos de endereço. E agora? Lara olhou para a mãe, os olhos súplices. Hannah hesitou. Tinha ouvido falar de uma clínica nova que abriu há pouco tempo do outro lado da cidade. Não queria ir até lá. Estava cansada, o dia tinha sido longo. Mas o olhar da filha não deixava espaço para recuo. Tudo bem, murmurou. Vamos tentar a outra. O trajeto foi silencioso. Hannah dirigia com os pensamentos longe, enquanto Lara acariciava o filhote com cuidado, como se ele fosse feito de vidro. Quando finalmente chegaram, a clínica era pequena, mas acolhedora. Tinha um letreiro discreto na fachada e um jardim na entrada, cheio de plantas que pareciam ter sido cuidadas com carinho. Lara foi a primeira a entrar, segurando a caixa com firmeza. Hannah seguiu, o coração batendo num ritmo estranho, como se pressentisse algo que a mente ainda não compreendia. A recepcionista sorriu e pediu que esperassem. Poucos minutos depois, a porta do consultório se abriu. E ele apareceu, Davi. Hannah sentiu o chão fugir debaixo dos pés. O ar ficou rarefeito, como se alguém tivesse roubado todo o oxigênio da sala. Ele estava ali a poucos metros dela, vestindo um jaleco branco, com aquele jeito sereno que ela lembrava tão bem, mas diferente também, mais maduro. Me firma. Os olhos castanhos ainda tinham aquela intensidade que a desarrumava por dentro, mas agora carregavam algo novo, uma paz que Hannah não conhecia. Ele não a viu de imediato. Estava focado em Lara, que correu até ele com a caixa nos braços. Doutor, por favor. Ele está machucado, disse a menina, a voz trêmula. Davi se ajoelhou na altura dela, pegou o filhote com delicadeza e examinou a patinha ferida. Suas mãos eram firmes, mas incrivelmente suaves. Hannah ficou paralisada na entrada, observando a cena como se estivesse assistindo a um filme em câmera lenta. Calma, pequena, ele disse, a voz grave e tranquila. Ele vai ficar bem. Você fez a coisa certa trazendo ele aqui. Lara soltou um suspiro aliviado, mas continuou grudada nele, observando cada movimento. Davi limpou a ferida, aplicou um antisséptico, enfaixou a patinha com cuidado. E então, enquanto acariciava a cabeça do filhote, Lara disse algo que fez o coração de Hannah parar. Se eu tivesse um pai, queria que fosse como o Senhor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Davi levantou os olhos devagar, como se tivesse sido atingido por algo invisível. E foi então que ele a viu. Hannah. Os olhos dele se arregalaram. A respiração falhou. Por um instante, o mundo inteiro desapareceu. Havia apenas os dois,
e todo o peso de um passado que nunca tinha sido resolvido. Ana sentiu o rosto queimar. Queria fugir, desaparecer. Mas as pernas não obedeciam. Ficou ali, presa no próprio corpo, enquanto Davi a encarava como se estivesse vendo um fantasma. Hannah, ele murmurou, a voz rouca, quase inaudível. Ela engoliu em seco. Tentou sorrir, mas os lábios tremiam. Acenou brevemente com a cabeça, incapaz de falar. Davi se levantou devagar, ainda segurando o filhote. Parecia estar lutando para processar o que via. Os olhos dele percorreram o rosto dela, cada traço, cada detalhe, como se tentasse confirmar que não estava sonhando. Você, começou, mas a voz falhou. Vem trazer minha filha. Ana conseguiu dizer, a voz mais firme do que esperava. Ela encontrou esse filhote. Obrigada por atender. A formalidade foi uma proteção, um escudo. Mas não enganou ninguém. Davi a sentiu lentamente, mas os olhos não saíam dela. Havia tantas perguntas naquele olhar, tantas coisas não ditas. E por baixo de tudo algo que Ana reconheceu na mesma hora, porque ainda sentia a mesma coisa. Desejo, ele ainda a afetava. Depois de todos esses anos, depois de toda a dor, ele ainda fazia o coração dela disparar. Ele vai precisar voltar em uma semana, para eu ver como a patinha está cicatrizando. Davi disse, voltando-se para Lara. Mas Ana sabia que ele falava para ela também. A gente volta, Lara respondeu sorrindo. Obrigada, doutor. Ana pegou a mão da filha, murmurou um obrigada rápido e saiu dali o mais rápido que pôde, sem olhar para trás. Mas sentia o olhar de Davi grudado nela, queimando sua nuca, acompanhando cada passo. Quando finalmente entraram no carro, Ana trancou as portas e apoiou a testa no volante, respirando fundo. O coração batia descompassado, as mãos tremiam. Mãe, você tá bem? Lara perguntou preocupada. Tô sim, meu amor. Ana mentiu, forçando um sorriso. Só cansada, mas não era cansaço. Era medo, era pânico. Era a certeza de que, ao cruzar aquela porta, ela tinha reaberto algo que jurou manter enterrado para sempre. E enquanto dirigia de volta para casa, com Lara ao lado e o filhote dormindo no banco de trás, Ana não conseguia parar de pensar em uma coisa. Nos olhos de Davi, naquele olhar que dizia, sem palavras, que ele também não tinha esquecido, que talvez, assim como ela, ainda guardasse as marcas daquele amor. E isso a apavorava mais do que qualquer outra coisa. Ana mal conseguiu dormir naquela noite, deitada na cama, olhando para o teto escuro do quarto, sentia o peito apertado, como se todas as emoções que tinha, trancado com cuidado ao longo dos anos, tivessem encontrado uma fresta e começado a vazar. Virou-se de lado, abraçou o travesseiro, tentou forçar o sono, mas era inútil. Cada vez que fechava os olhos, via Haley, Davi. O jeito como a olhou, a surpresa estampada no rosto, aquela voz rouca dizendo seu nome, como se fosse uma oração esquecida. E o pior, a sensação de que, por um segundo, ela tinha voltado no tempo, para quando eram jovens, para quando se amavam sem medo, para quando ainda acreditavam que o amor bastava. Mas não bastou. Ana apertou os olhos com força, tentando afastar as lembranças que insistiam em voltar, mas elas vinham em ondas, cada uma mais intensa que a anterior. Lembrou da primeira vez que o viu. Era uma festa simples, na casa de uma amiga em comum. Ele estava encostado na parede, com aquele sorriso de canto de boca que a fez parar no meio da sala. Não era o mais bonito ali, mas tinha algo, uma presença, uma energia, que a puxou como um imã. Conversaram a noite toda, riram de coisas bobas, trocaram olhares que diziam mais do que as palavras. E quando ele a acompanhou até em casa, sob um céu cheio de estrelas, segurou a mão dela pela primeira vez. Ana ainda lembrava da sensação, do calor da palma dele, da forma como os dedos se encaixaram nos seus, como se sempre tivessem pertencido ali. Posso te ver de novo? Ele perguntou, os olhos brilhando. Pode, ela respondeu, o coração disparado. E foi assim que começou. Meses de pura felicidade, de encontros roubados, de beijos demorados, de noites em que ficavam acordados até de madrugada, conversando sobre tudo e nada. Davi falava dos sonhos dele. Queria ser veterinário, cuidar de animais, fazer diferença. E Ana o escutava como se cada palavra fosse um presente. Ela nunca tinha se sentido tão vista, tão desejada, tão amada. Mas então devagar as coisas começaram a mudar.
Ana virou-se na cama de novo, o coração apertando. Não queria lembrar dessa parte, mas as memórias não pediam permissão. Davi começou a beber. No começo era só nos fins de semana. Depois passou a ser toda vez que se encontravam. Ele dizia que precisava relaxar, que estava estressado com a faculdade, com a pressão dos pais. Ana acreditava. Tentava ajudar. Ficava ao lado dele dizendo que ia passar, mas não passou. As noites se tornaram imprevisíveis. Às vezes, ele era o Davi doce, carinhoso, que a fazia rir até doer a barriga. Outras vezes, era um estranho, irritado, distante, com palavras ásperas que cortavam como lâminas. Hannah nunca sabia qual versão dele ia encontrar. E na última noite que passaram juntos, tudo desmoronou. Ana fechou os olhos com força. Mas a lembrança veio com clareza cruel. Ela tinha preparado tudo com tanto cuidado. Tinha enfeitado o pequeno apartamento que dividia com uma amiga. Velas espalhadas pela sala. Uma janta simples, mas feita com amor. E no centro da mesa, escondido dentro de uma caixinha embrulhada com papel colorido, estava o teste de gravidez, positivo. Ana estava nervosa, mas também empolgada. Apesar de tudo, ainda acreditava neles. Ainda achava que aquela notícia poderia ser a virada que Davi precisava. Que ele ia abraçá-la, beijá-la, dizer que ia mudar, que iam construir uma família juntos. Ela esperou. Arrumou o cabelo. Passou perfume. Olhou para o relógio. Ele estava atrasado. Mas tudo bem. Davi sempre se atrasava. Quando finalmente bateram na porta, Ana correu para abrir, o coração aos pulos. E então viu. Davi estava apoiado no batente. O olhar turvo, o hálito carregado de álcool. A camisa amarrotada. O cabelo bagunçado. Ele nem olhou direito para ela. Apenas entrou, cambaleando, e foi direto para o sofá. Ana ficou parada na porta, sentindo algo dentro dela rachar. Davi, você bebeu de novo? Perguntou a voz trêmula. E daí? Ele resmungou, jogando-se no sofá. Não vem me encher, Ana. Tive um dia difícil. Ela respirou fundo, tentando controlar a frustração que subia pela garganta. Eu preparei uma surpresa para você, disse, tentando manter a calma. Fiz janta, enfeitei tudo. Eu queria que essa noite fosse especial. Davi soltou um riso amargo, sem graça. Especial? Repetiu com desdém. Achando que eu sou criança para cair nessas bobagens? Hannah sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Não é bobagem, Davi, eu só queria que a gente tivesse um momento nosso. Que você estivesse presente, sóbrio. Ele virou o rosto para ela. Os olhos semicerrados, a expressão dura. Ah, então agora você é minha mãe, é? Vai ficar aí me julgando, me controlando? Eu não tô te controlando. Ana elevou a voz, a dor transbordando. Eu só queria que você me enxergasse. Que você parasse de se destruir. Eu não tô me destruindo. Ele rebateu, levantando de repente. Não é você que não me entende. Você não sabe a pressão que eu tô. Você não sabe de nada. Então me conta. Ana gritou, as lágrimas escorrendo. Fala comigo, Davi. Eu tô aqui. Eu sempre estive. Mas ele apenas balançou a cabeça, com um sorriso amargo nos lábios. Você não entenderia mesmo. Ninguém entende. E então ele começou a sair. Para onde você vai? Ana perguntou desesperada. Para qualquer lugar que não seja aqui. Ele respondeu, sem olhar para trás. A porta bateu e Ana desabou. Sentou no chão da sala, no meio das velas que ainda queimavam, e chorou até não ter mais lágrimas. A caixinha com o teste de gravidez continuava no centro da mesa, intocada. Ele nunca soube. E Ana decidiu, naquela noite, que não ia contar. Não daquele jeito. Não para aquele homem que não conseguia nem cuidar de si mesmo. Não queria que sua filha crescesse em um lar cheio de promessas quebradas, de noites em claro esperando um pai que talvez nunca mudasse. Nos dias seguintes, Davi tentou contato. Ligou dezenas de vezes, mandou mensagens. Apareceu na porta do prédio. Mas toda vez que Ana via o nome dele na tela, toda vez que o ouvia do outro lado da linha, sabia. Ele estava bêbado. A voz arrastada. As palavras confusas. As desculpas vazias. E ela não atendeu. Até que uma semana depois ele simplesmente desapareceu. Foi embora da cidade. E Ana nunca mais teve notícias dele. Até hoje. Ana abriu os olhos no presente. O rosto molhado. Nem percebeu quando começou a chorar. Limpou as lágrimas com raiva. Irritada consigo mesma por deixar aquilo tudo voltar, levantou da cama,
Foi até o quarto de Lara e ficou parada na porta, observando a filha dormir. Tão linda, tão perfeita, tão parecida com ele. Ana se aproximou devagar. Sentou na beirada da cama e acariciou o cabelo da menina com delicadeza. Eu fiz o certo, sussurrou mais para si mesma do que para Lara. Eu te protegi. Eu fiz o que tinha que fazer. Mas no fundo uma parte dela se perguntava, será que fez mesmo? Ouça! Enquanto isso, do outro lado da cidade, Davi também não conseguia dormir. Estava sentado no sofá da sala, com as luzes apagadas, olhando para o nada. O filhote que Lara tinha trazido dormia em uma caixa ao lado dele, a patinha enfaixada, respirando tranquilo. Mas Davi não sentia paz nenhuma. Ana, ela tinha aparecido ali, na clínica dele, depois de todos esses anos. E o impacto foi como levar um soco no estômago. Ele mal conseguiu respirar direito depois que ela saiu. Fechou os olhos e a imagem dela veio com nitidez dolorosa. O rosto um pouco mais maduro, mas ainda incrivelmente bonito. Os olhos. Aqueles mesmos olhos que o deixavam sem palavras. E a forma como ela o olhou. Com medo, com mágoa. Davi sabia por quê. Levantou. Foi até o pequeno escritório que tinha em casa e abriu uma gaveta antiga. Dentro, guardadas com cuidado, estavam algumas fotos. Ele e Ana, jovens, felizes, abraçados. Pegou uma delas, passou o dedo pela imagem e sentiu a culpa apertar o peito como uma morsa. Ele lembrava daquela última noite. Lembrava de ter chegado bêbado, de ter sido grosso, de ter estragado tudo, de ter saído e deixado ela chorando. Nos dias seguintes, tentou se desculpar. Ligou, mandou mensagens, foi atrás dela. Mas ela não quis falar com ele. E Davi sabia que não podia culpá-la. Porque toda vez que tentava, estava bêbado de novo. Era um ciclo. E ele não conseguia sair. Até que decidiu ir embora. Mudar de cidade. Tentar recomeçar. E foi a melhor decisão que já tomou. Ficou sóbrio. Terminou a faculdade. Construiu a clínica. Reconstruiu a vida. Mas Ana ele nunca esqueceu. E agora ela estava de volta. Com uma filha. Davi olhou para a foto de novo, o coração apertado. Será que ainda tenho alguma chance de consertar o que quebrei? Não sabia a resposta, mas uma coisa ele tinha certeza. Não ia deixá-la escapar de novo sem ao menos tentar. Ana passou os dias seguintes tentando convencer a si mesma de que aquele encontro na clínica tinha sido apenas um acaso, uma coincidência sem importância. Davi estava lá, ela levou Lara, pronto. Não significava nada, não precisava significar nada, mas o coração teimava em bater, descompassado toda vez que ela lembrava dos olhos dele. Tentou se concentrar no trabalho, nas contas a pagar, nos afazeres da casa, mas a mente voltava sempre para o mesmo lugar, para aquele consultório, para o jeito como ele segurou o filhote, para a voz grave dizendo o nome dela. E então, numa quinta-feira de tarde, tudo ficou ainda mais complicado. Lara chegou da escola pulando de animação, acenando um papel colorido na mão. Mãe, olha só! Gritou jogando a mochila no sofá. A escola vai ter um projeto com veterinários. Eles vão ensinar a gente a cuidar de animais. Ana sentiu um aperto no peito. Que legal, filha, disse tentando parecer empolgada. E quando vai ser? Haratuspíska, semana que vem. Lara respondeu, os olhos brilhando. E sabe quem vai ser um dos veterinários? O Dr. Davi, aquele que cuidou do pretinho. O chão sumiu debaixo dos pés de Ana. O Davi? Repetiu, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Lara continuou sem notar a reação da mãe. A diretora disse que ele se ofereceu para ser voluntário. Não é incrível? Eu vou poder ver ele de novo. Ana forçou um sorriso, mas por dentro sentia o pânico subir pela garganta. Ele vai estar na escola, perto de Lara, perto de mim. Tentou encontrar uma desculpa para não ir, mas Lara estava tão empolgada, tão feliz, que Ana não teve coragem de decepcionar a filha. E assim, na semana seguinte, lá estava ela, parada no pátio da escola, cercada de outras mães, tentando parecer calma, enquanto o coração martelava no peito. A atividade seria ao ar livre. Davi e mais 2 veterinários tinham trazido alguns animais resgatados para que as crianças pudessem interagir com eles, aprender sobre cuidados básicos, responsabilidade. Quando ele chegou, Ana sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado do ambiente. Davi estava vestido de forma simples,
calça jeans, camiseta branca, tênis confortável, mas ainda assim havia algo nele que capturava a atenção. Talvez fosse o jeito como andava, ou o sorriso tranquilo que oferecia para as crianças. Ele cumprimentou os professores, conversou com os outros voluntários, e então, como se sentisse o peso do olhar dela, virou a cabeça. Seus olhos se encontraram, e o mundo parou de novo. Davi hesitou por um segundo, mas então acenou levemente com a cabeça. Um cumprimento discreto, respeitoso. Ana retribuiu, tentando parecer indiferente, mas sabia que ele tinha visto a tensão em seu rosto. As crianças se reuniram ao redor dos veterinários, sentadas no gramado, curiosas e agitadas. Lara estava na primeira fileira, praticamente colada em Davi, com aquele sorriso largo que Ana conhecia tão bem. "Bom dia, pessoal!" Davi começou, a voz firme mas acolhedora. "Hoje a gente vai conversar sobre uma coisa muito importante. Cuidar dos animais. Vocês sabem por que isso é tão importante?" As crianças gritaram respostas empolgadas. Davi sorriu paciente e começou a explicar. Ele tinha um jeito natural de falar com elas, de se abaixar na altura delas, de fazer cada criança se sentir vista. Hannah observava tudo de longe, os braços cruzados tentando manter distância, mas era impossível não notar o quanto ele tinha mudado. Não era mais o garoto perdido que ela conheceu. Havia uma solidez nele agora, uma maturidade, uma presença que a deixava inquieta. Durante a atividade, as crianças foram convidadas a ajudar a escovar os pelos de um coelho resgatado. Lara foi uma das primeiras a se voluntariar e Davi a guiou com cuidado, mostrando como segurar a escova, como fazer movimentos suaves. "Muito bem, Lara", ele disse sorrindo. "Você tem jeito para isso." A menina sorriu de orelha a orelha. "Minha mãe diz que eu tenho jeito para tudo", respondeu orgulhosa. Davi ergueu os olhos e encontrou os de Ana de novo. Dessa vez ele sorriu, um sorriso pequeno, mas sincero. E Ana sentiu o rosto esquentar. Desviou o olhar rapidamente, fingindo estar interessada em outra coisa, mas sabia que ele tinha percebido. Quando a atividade terminou, as crianças correram para brincar, e os pais começaram a se dispersar. Ana pegou a mão de Lara, pronta para sair dali o mais rápido possível, mas então ouviu a voz dele. "Ana." Ela parou. Fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e se virou. Davi estava a poucos passos, as mãos nos bolsos, a expressão hesitante. "Oi?" ele disse, a voz mais baixa agora. "Oi?" Ana respondeu, segurando firme a mão de Lara. Houve um silêncio constrangedor. Davi olhou para a menina, depois de volta para Ana. "A Lara é incrível", ele disse com um sorriso gentil. "Ela tem um coração enorme." "Obrigada", Ana murmurou sem saber o que mais dizer. Lara, sempre desinibida, puxou a mão da mãe. "Mãe, posso ir brincar mais um pouquinho?" pediu, apontando para o parquinho ao lado. Hannah hesitou, mas Davi se adiantou. "Eu fico de olho nela se você quiser", ofereceu o tom cuidadoso. Ana olhou para ele surpresa. Queria dizer não. Queria pegar Lara e sair dali. Mas algo na forma como ele a olhava, sincero, sem pressão, a fez acenar com a cabeça. "Tá bom, mas só mais 5 minutos. Lara." A menina saiu correndo e Ana ficou ali, sozinha com Davi pela primeira vez em anos. O silêncio voltou, mas dessa vez era diferente, mais pesado, mais carregado. "Como você tá?" Davi perguntou, quebrando o gelo. "Vem", Ana respondeu rápido demais. "E você?" "Vem também", ele disse, mas a voz carregava algo mais. Eu não esperava te ver de novo." Ana engoliu em seco. "Pois é, a vida tem dessas." Davi deu um passo à frente, devagar, como se temesse assustá-la. "Ana, eu sei que a gente terminou mal. Eu sei que eu estraguei tudo. Mas..." Ele pausou, os olhos fixos nos dela. "Eu nunca te esqueci." O coração de Ana disparou. Ela queria dizer algo, qualquer coisa, mas as palavras não saíam. "Eu mudei." Davi continuou, a voz firme, mas vulnerável. "Eu parei de beber. Faz anos. Eu reconstruí minha vida. E uma parte de mim sempre se perguntou o que teria acontecido se eu tivesse feito isso antes, se eu tivesse sido melhor para você." Ana sentiu os olhos arderem, desviou o olhar, tentando controlar as emoções que ameaçavam transbordar. "Davi, isso foi há muito tempo", disse a voz trêmula. A gente não é mais aquelas pessoas.
Eu sei, ele respondeu baixinho, mas eu ainda sinto. E eu acho que você também sente. Ana virou o rosto de volta para ele, pronta para negar, mas quando seus olhos se encontraram, toda a defesa desmoronou. Porque ele estava certo. Ela ainda sentia. Naquele momento, uma bola rolou até os pés deles. Davi se abaixou para pegá-la. E quando levantou, suas mãos se tocaram acidentalmente ao devolver a bola para uma criança. Foi um toque breve, insignificante. Mas ambos estremeceram. Hannah recolheu a mão rapidamente, como se tivesse levado um choque. Eu preciso ir, disse a voz saindo apressada. Lara, vamos? A menina veio correndo e Ana a puxou pela mão, caminhando rápido em direção à saída. Ana, espera, Davi chamou, mas ela não parou. Não podia parar. Porque se parasse, se virasse, se olhasse para ele de novo, tinha medo do que poderia acontecer. Quando finalmente chegaram ao carro, Hannah trancou as portas e apoiou a testa no volante, respirando fundo. Mãe, o Dr. Davi é muito legal, né? Lara comentou inocente. Hannah fechou os olhos tentando acalmar o coração que ainda disparava. Afirma-se a teu cernes, filha. Ele é. Mas o que mais a assustava não era admitir isso. Era perceber que, apesar de todo o tempo, de toda a dor, de todas as razões para se proteger, ela ainda queria estar perto dele. E isso era perigoso. Muito perigoso. Ana passou os dias seguintes tentando manter distância. Evitava pensar em Davi. Evitava falar sobre ele. Evitava até mesmo passar perto da clínica quando saía com Lara. Mas o destino parecia ter outros planos. Era sábado de manhã quando o telefone tocou. Ana estava preparando o café da manhã, que Lara atendia antes mesmo que ela pudesse alcançar o aparelho. Alô? A menina disse, animada. Houve uma pausa. Oi, Dr. Davi? O coração de Ana gelou. É da clínica. Lara cobriu o telefone com a mão e gritou. Ele quer falar com você, mãe. Hannah hesitou, mas pegou o telefone com mãos trêmulas. Alô? Disse, tentando soar casual. Ana. Oi? A voz de Davi veio do outro lado um pouco tensa. Desculpa ligar assim de repente, mas tem um resgate que preciso fazer e tô sem ajudante hoje. Lembrei que você sempre foi boa com animais e pensei que talvez pudesse me ajudar. É perto da sua casa. Ana mordeu o lábio. Toda a fibra do seu ser gritava para dizer não. Mas então Lara apareceu ao lado dela, os olhos brilhando. É um resgate de animal, mãe? A gente pode ir? Por favor. E Ana soube que não tinha escolha. Tudo bem, disse resignada. Onde é? Meia hora depois, estavam em frente a um terreno abandonado na periferia do bairro. Davi já estava lá, ao lado da caminhonete da clínica, vestindo um colete de trabalho e segurando uma caixa de transporte. Quando Ana desceu do carro com Lara, ele se virou e sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. Obrigado por vir, disse. Sei que não é fácil para você. Ana apenas acenou com a cabeça, evitando o olhar dele. O que aconteceu? Perguntou, tentando focar no trabalho. Tem uma cadela presa nos escombros lá dentro, Davi explicou, apontando para as ruínas de uma casa antiga. Os vizinhos ouviram ela latindo há 2 dias. Ela deve estar machucada. Vai ser complicado tirar ela de lá. Eu posso ajudar? Lara perguntou ansiosa. Você vai ser minha assistente especial, Davi respondeu, se abaixando na altura dela. Mas preciso que fique aqui fora, segurando as coisas pra gente. Pode fazer isso? A menina concordou, empolgada. E Davi entregou a ela uma pequena bolsa com materiais. Hannah e Davi entraram no terreno juntos. O silêncio entre eles era tenso, mas não desconfortável. Havia algo ali. Uma lembrança de como costumavam trabalhar bem juntos, de como se entendiam sem precisar falar muito. Cuidado com esse degrau, Davi avisou, segurando o braço dela quando quase tropeçou. O toque foi rápido, mas suficiente para fazer a pele de Ana formigar. Obrigada, murmurou se afastando rapidamente. Encontraram a cadela no fundo do terreno, presa entre 2 vigas de madeira. Ela estava assustada, rosnando baixinho, os olhos arregalados de medo. Calma, menina, Davi sussurrou, se aproximando devagar. A gente só quer ajudar. Ana observou como ele se movia, com paciência, com respeito pelo animal, sem pressa. Era impossível não lembrar de como ele sempre teve esse dom, de como ele sonhava em cuidar de animais desde que era jovem. Ana, preciso que você segure essa viga enquanto eu puxo ela.
Davi instruiu. Consegue. Ela assentiu e se posicionou ao lado dele. Juntos levantaram a madeira pesada e Davi conseguiu puxar a cadela para fora com cuidado. O animal estava ferido, mas vivo. Conseguimos, Ana disse soltando um suspiro de alívio. Conseguimos, Davi repetiu olhando para ela. E por um momento, seus olhos se encontraram. Havia algo ali. Algo que ia além do resgate. Algo que nenhum dos dois sabia como nomear. Mas então o céu escureceu de repente. Ana olhou para cima e sentiu os primeiros pingos de chuva. Vai cair uma tempestade, Davi disse olhando ao redor. Vamos ter que correr. Eles saíram às pressas, mas a chuva foi mais rápida. Em questão de segundos estava caindo forte, encharcando-os. Lara já tinha entrado no carro de Ana, protegida. Davi colocou a cadela na caminhonete e então se virou para Ana. Entra aqui, gritou abrindo a porta do lado do passageiro. Ana hesitou, mas a chuva era implacável. Entrou, fechando a porta com força. Estavam os dois ali ofegantes, encharcados. O som da chuva batendo no teto da caminhonete como tambores. O silêncio que se seguiu foi carregado. Davi passou a mão pelo rosto, tirando a água dos olhos. Ana fez o mesmo, mas suas mãos tremiam, não de frio, mas de algo que ela não queria admitir. Obrigado por ter vindo, Davi disse, finalmente quebrando o silêncio. Eu sei que você não queria. Eu vim pela cadela. Ana respondeu rápido demais. Davi soltou um riso baixo, sem humor. Claro, pela cadela. Ana virou o rosto para ele, irritada. O que você quer que eu diga, Davi? Que eu vim porque queria te ver. Que eu não consigo parar de pensar em você desde aquele dia na clínica. As palavras saíram antes que ela pudesse segurá-las. E o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Davi a encarou, os olhos arregalados. É isso mesmo? Perguntou a voz rouca. Você pensa em mim? Ana desviou o olhar, o rosto queimando de vergonha e raiva. Não importa, murmurou. Não muda nada. Muda tudo, Ana. Davi rebateu a voz mais firme agora. Porque eu também não consigo parar de pensar em você. Desde que você apareceu na clínica, eu... Ele pausou. Passou a mão pelo cabelo molhado. Eu não durmo direito. Não consigo trabalhar direito. Eu só fico pensando em por que você sumiu. Porque você nunca me deu uma chance de explicar. De me desculpar. Desculpar. Ana virou-se para ele, a dor transbordando. Davi, você chegou bêbado naquela noite. Eu tinha preparado tudo. Tinha me arrumado. Tinha esperado por você. E você apareceu completamente alcoolizado e me tratou como se eu fosse um estorvo. Eu sei. Ele gritou e a voz dele ecoou dentro da caminhonete. Eu sei, Ana. E eu me odeio por isso. Eu me odeio por ter estragado a única coisa boa que eu tinha na vida. Os olhos dele estavam marejados agora. Ana nunca tinha visto Davi assim. Tão vulnerável. Tão quebrado. Eu era um desastre. Ele continuou a voz trêmula. Eu estava afundado na bebida. Eu não sabia lidar com a pressão, com a frustração, com nada. E eu machuquei você. A única pessoa que realmente se importava comigo. Ana sentiu as lágrimas descerem pelo rosto, misturando-se com a água da chuva. Você me machucou, Davi, muito. E eu não podia ficar e ver você se destruindo. Eu não podia esperar que você mudasse, quando você nem sabia se queria mudar. Mas eu mudei, Davi disse, se aproximando dela. Ana, eu mudei. Faz 5 anos que eu não toco em uma gota de álcool. Eu fiz terapia. Eu reconstruí minha vida do zero. Eu não sou mais aquele homem. Ana balançou a cabeça, as lágrimas caindo mais rápido agora. Mas eu ainda tenho medo, confessou a voz quebrando. Eu tenho medo de acreditar em você de novo e você voltar a ser quem era. Davi segurou o rosto dela com as 2 mãos, obrigando-a a olhar para ele. Eu nunca vou voltar a ser quem eu era, disse. A voz firme, os olhos fixos nos dela. Porque aquele homem quase perdeu tudo. E eu não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Ana soluçou fechando os olhos. E quando Davi encostou a testa na dela, ela não se afastou. Ficaram assim por um longo momento, respirando juntos, sentindo o calor um do outro. A chuva continuava caindo lá fora, mas dentro da caminhonete havia apenas eles 2. E todo o peso de um passado que ainda precisava ser curado. Eu não sei se consigo confiar de novo, Ana sussurrou, os olhos ainda fechados. Então deixa eu te provar, Davi respondeu a voz rouca. Deixa eu te mostrar que eu mudei, que eu mereço uma segunda chance. Ana abriu os olhos e encontrou os dele.
E ali, naquele olhar, viu algo que não via há anos: sinceridade, verdade, esperança. Quase se beijaram. Os lábios estavam a centímetros um do outro. A respiração estava descompassada. O desejo era palpável. Mas então Ana recuou. Eu não posso, disse a voz trêmula. Não agora. Não assim. Davi assentiu devagar, respeitando o espaço dela. Mas os olhos dele diziam tudo. Ele esperaria. Quanto tempo fosse necessário. Ana abriu a porta da caminhonete e saiu na chuva, correndo até o próprio carro. Entrou, trancou as portas e apoiou a testa no volante. Mãe, tá tudo bem? Lara perguntou preocupada. Tá sim, amor. Ana mentiu, limpando as lágrimas. Vamos para casa. Mas enquanto dirigia, ainda sentia o calor das mãos dele, a proximidade dos lábios, o som da voz dizendo que tinha mudado. E pela primeira vez em anos, Ana se permitiu pensar. E se ele estiver falando a verdade? Ana não conseguiu dormir naquela noite. Deitada na cama, ainda sentia o calor das mãos de Davi em seu rosto. A forma como ele a olhou, a intensidade daquele quase beijo que ainda queimava nos lábios, mesmo sem ter acontecido. Virou-se de um lado para o outro, tentando encontrar uma posição confortável, mas era inútil. A mente não parava. As lembranças vinham em ondas, cada uma mais vívida que a anterior. Desistiu de dormir. Levantou-se da cama, colocou um roupão e foi até a sala. A casa estava silenciosa. Apenas o som distante de carros passando na rua. Lara dormia profundamente no quarto ao lado. E Ana invejou a paz da filha. Sentou-se no sofá, abraçou as próprias pernas e ficou ali olhando para o nada, até que seu olhar pousou na estante. No canto, empurrada para trás, estava uma caixa de sapatos velha que ela não abria há anos. O coração apertou. Não vou abrir isso. Mas os pés já estavam se movendo. Antes que pudesse pensar melhor, Ana pegou a caixa e a colocou no colo. Respirou fundo e tirou a tampa. O passado a atingiu como um soco. Dentro estavam fotografias antigas, cartas escritas à mão, bilhetes dobrados e, no fundo, envolto em um guardanapo de papel amarelado pelo tempo, o teste de gravidez. Ana pegou o teste com mãos trêmulas. As duas linhas ainda estavam lá, desbotadas, mas visíveis. Lembrou-se do dia em que fez aquele teste. Do medo, da alegria, da esperança de que aquilo pudesse ser o início de algo bonito. Mas não foi. Colocou o teste de lado e pegou uma das cartas. Era uma que ela tinha escrito, mas nunca enviou. A caligrafia estava trêmula, manchada por lágrimas antigas. Pat, Davi, eu não sei se você vai ler isso um dia. Talvez eu nunca tenha coragem de te entregar, mas preciso escrever, porque se não colocar isso para fora, acho que vou sufocar. Estou grávida, é uma menina. Eu já sei. Não sei explicar como, mas eu sinto. E ela é sua. Ela é nossa. Eu queria te contar naquela noite. Tinha preparado tudo. Queria que fosse especial. Queria ver sua reação. Queria que você me abraçasse e dissesse que ia ficar tudo bem. Mas você chegou bêbado. E eu percebi que não podia te contar daquele jeito. Não podia trazer uma criança para um mundo onde o pai dela nem consegue cuidar de si mesmo. Eu te amei, Davi. Amei de verdade, mas não posso mais. Não assim. Vou embora, vou criar nossa filha sozinha. E talvez um dia, quando você estiver melhor, quando for seguro, eu te conte. Mas até lá, eu preciso te esquecer. Mesmo que meu coração ainda grite seu nome todas as noites. Ana. As lágrimas escorreram pelo rosto de Ana, enquanto lia as próprias palavras. Era como se estivesse conversando com a versão mais jovem de si mesma. Aquela garota assustada, grávida, apaixonada e completamente perdida. Dobrou a carta de novo e a colocou de volta na caixa. Então pegou uma fotografia. Era dos dois. Estavam em um parque, sentados embaixo de uma árvore. Davi a abraçava por trás, o queixo apoiado no ombro dela, sorrindo. Ana também sorria. Um sorriso largo, genuíno, cheio de felicidade. Ela lembrou daquele dia. Foi logo no início do relacionamento. Davi tinha levado um violão e cantado para ela, completamente desafinado, fazendo-a rir até doer a barriga. Depois ficaram ali, só os dois, conversando sobre sonhos, sobre o futuro. Um dia eu vou ter minha própria clínica, ele disse, os olhos brilhando. E você vai estar lá comigo. A gente vai cuidar de bichinhos juntos. Vai ser perfeito. Ana tinha rido e beijado a bochecha dele.
Vai sim. Vai ser perfeito. Mas não foi. Hannah fechou os olhos, ainda segurando a foto, e então, sem conseguir evitar, deixou as lembranças mais íntimas voltarem. A primeira vez que fizeram amor foi em uma noite quente de verão. Estavam no apartamento dele, sozinhos. Tinham assistido a um filme, mas nenhum dos dois prestou muita atenção. A tensão estava no ar, palpável, crescente. Davi a puxou para mais perto, e o beijo começou suave, mas logo se aprofundou. Ana lembrava de como o coração dela batia forte, de como as mãos dele tremiam ao tocar seu rosto. Seu pescoço, sua cintura. Você tem certeza? Ele perguntou a voz rouca, os olhos fixos nos dela. Tenho, Ana respondeu sem hesitar. E foi. Perfeito. Davi foi cuidadoso, atento, sussurrando palavras doces no ouvido dela, segurando-a como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. E depois, quando estavam deitados lado a lado, ainda respirando fundo, ele a puxou para perto e disse: Eu te amo. Ana, você sabe disso, né? Ana sorriu, os olhos marejados. Eu também te amo. E naquele momento, tudo parecia possível. Ana abriu os olhos de volta ao presente, o coração apertado. Porque tudo tinha que desmoronar. Porque o álcool tinha que roubar o homem que ela amava e transformá-lo em um estranho? Pegou outra carta. Dessa vez, uma que Davi tinha escrito para ela, meses antes de tudo acabar. Teso, Ana, você me faz querer ser melhor. Não sei explicar direito, mas quando estou com você, sinto que consigo respirar. Sinto que a vida faz sentido. Obrigado por existir. Obrigado por me amar, mesmo quando eu não mereço. Te amo mais do que as palavras conseguem dizer. Davi, Ana soluçou, porque aquelas palavras eram verdadeiras. Naquele tempo ele realmente a amava, mas o amor não tinha sido suficiente para salvá-lo. Ou talvez não tivesse sido suficiente para ela ficar. Fechou a caixa e a abraçou contra o peito, chorando em silêncio. Chorou pela garota que ela foi, pelo amor que perdeu, pela vida que poderia ter sido. E então, no meio das lágrimas, uma pergunta surgiu clara e inevitável. E se ele realmente mudou? Mas enquanto isso, do outro lado da cidade, Davi também não dormia. Estava sentado no escritório de casa, com uma única luz acesa, olhando para uma foto antiga que guardava na carteira há anos. Era de Ana. Ela estava rindo, o cabelo solto ao vento, usando aquele vestido florido que ele sempre gostou. A foto tinha sido tirada em um dia qualquer, sem motivo especial. Mas Davi lembrava de tudo, do som da risada dela, do jeito como os olhos dela brilhavam quando estava feliz. Passou o dedo pela imagem, fechou os olhos e deixou as memórias voltarem. Lembrou da primeira vez que a beijou. Foi na saída de um cinema. Sana estava falando animada sobre o filme. E ele simplesmente não conseguiu se segurar. Puxou-a pela cintura e a beijou ali mesmo, no meio da calçada, sem se importar com quem estava olhando. Quando se separaram, Ana estava sem fôlego, os olhos arregalados. Você é louco, ela disse rindo. Por você sou, ele respondeu. E era verdade. Davi abriu os olhos, o peito apertado. Por que ele tinha estragado tudo? Por que não foi forte o suficiente para parar de beber antes de perdê-la? Pegou o celular e, por impulso, digitou o nome dela nas redes sociais de novo. Nada. Ana continuava invisível, como se tivesse apagado todo o rastro do passado. Mas ela estava de volta agora, e ele tinha uma segunda chance. Ou não? A dúvida o corroía, porque Ana deixou claro, ainda tinha medo. Ainda não confiava nele, e Davi não podia culpá-la. Levantou-se, foi até a janela e olhou para a cidade silenciosa lá fora. A chuva tinha passado, mas as ruas ainda estavam molhadas, refletindo as luzes dos postes. Tocou os próprios lábios, lembrando de como esteve perto de beijá-la dentro da caminhonete. Tão perto, e ainda assim tão longe. Eu vou provar para você, Ana, murmurou para si mesmo. Eu vou te mostrar que mudei. E que ainda te amo, porque ele amava. Nunca tinha parado, e agora sabia que não ia desistir. Não dessa vez, mesmo que demorasse, mesmo que fosse difícil. Ele ia reconquistar a confiança dela, ou morreria tentando. A semana seguinte passou como um borrão para Ana. Ela tentou manter a rotina, trabalho, cuidar de Lara, afazeres da casa, mas a mente estava sempre em outro lugar. Nas palavras de Davi, no quase beijo, na sensação de que algo estava prestes a mudar e ela não sabia se estava pronta. Lara, por outro lado,
Não parava de falar sobre o Dr. Davi. Perguntava quando iam voltar à clínica, contava para as amigas sobre o resgate da cadela. Desenhava animais que queria mostrar para ele. Mãe, você acha que o Dr. Davi gostaria de vir jantar com a gente um dia? Perguntou inocente, enquanto comiam torradas no café da manhã. Ana quase engasgou. Por que você quer isso, filha? Lara deu de ombros mordendo a torrada. Porque ele é legal. E você fica diferente quando fala dele. Diferente como? Ana tentou disfarçar a tensão na voz. Não sei, mais quieta, como se estivesse pensando em coisa importante. Ana desviou o olhar, fingindo estar ocupada lavando a louça. Mas o coração batia descompassado. Até Lara percebia. Foi então que o telefone da escola tocou. Era a secretária, dizendo que Lara tinha esquecido um caderno importante na sala e precisava buscá-lo para fazer a lição de casa. Ana suspirou, pegou as chaves do carro e saiu com a filha. Quando chegaram à escola, o portão já estava fechado. Mas a secretária tinha deixado o caderno na portaria, junto com uma carta que estava no armário de Lara. Achamos isso também, disse a funcionária, entregando um envelope amarelado. Deve ter caído de alguma mochila velha. Ana pegou o envelope sem pensar muito e agradeceu. Voltaram para o carro e Lara foi direto mexer no celular da mãe para jogar. Ana, enquanto isso, abriu o envelope e o mundo parou. Era uma carta, escrita à mão, com a letra dela. A carta que ela tinha escrito para Davi há quase 9 anos, a que nunca enviou. Como isso foi parar aqui? As mãos de Ana tremiam enquanto lia as próprias palavras, as mesmas que tinha relido há poucos dias em casa. Mas como aquela carta tinha saído da caixa? Como tinha ido parar no armário da escola? Então ela lembrou. Semanas atrás, Lara tinha mexido na caixa de fotos antigas, curiosa sobre o passado da mãe. Ana tinha deixado, sem imaginar que a menina pudesse ter levado algo sem querer. O pânico subiu pela garganta de Ana. Se essa carta estava no armário, alguém pode ter visto. E então, como se o universo conspirasse contra ela, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Ana atendeu, hesitante. Alô? Ana? A voz era grave, tensa. Era Davi. A gente precisa conversar. Agora, o estômago dela revirou. Como você conseguiu meu número? A secretária da escola me passou. Eu disse que era urgente. Ele pausou. Ana, eu li a carta. O chão sumiu debaixo dos pés dela. O quê? A voz saiu quase inaudível. A carta que você escreveu, eu achei ela. Hoje, na escola. Eu estava ajudando a organizar umas caixas de doações e... Ela caiu de dentro de um livro, com meu nome no envelope. Ana fechou os olhos, sentindo as lágrimas queimarem. Não, não assim. Não desse jeito. Ana, por favor. A voz de Davi estava embargada agora. Eu preciso te ver. Preciso olhar nos seus olhos e ouvir de você. Lara. Lara é minha filha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana olhou pelo retrovisor. Lara ainda estava distraída com o celular, usando fones de ouvido. Onde você tá? Ana perguntou, a voz trêmula. Na clínica. Mas eu vou aí. Me manda seu endereço. Ou me encontra em algum lugar. Eu não me importo. Só... Por favor, Ana. Não me deixa sem resposta de novo. Ana respirou fundo, tentando controlar o turbilhão de emoções. Encontra comigo na pracinha perto da escola. Em 20 minutos. Eu vou estar lá. A ligação caiu. Ana ficou parada segurando o telefone, o coração disparado. Tudo estava desmoronando. Todo o cuidado que teve para proteger Lara, para proteger a si mesma, estava indo por água abaixo. E o pior, uma parte dela sentia alívio. Porque finalmente a verdade ia vir à tona. Ana deixou Lara na casa de Dona Ruth, a vizinha de confiança, dizendo que tinha algo urgente para resolver. A menina reclamou, mas acabou aceitando quando Dona Ruth prometeu fazer brigadeiro. 20 minutos depois, Ana estava sentada em um banco da pracinha, as mãos suadas, o coração martelando no peito. Então viu a caminhonete de Davi estacionando. Ele desceu rápido, o rosto tenso, os olhos vermelhos. Carregava a carta na mão. Caminhou até ela, parou a poucos passos e simplesmente ficou ali, olhando. Ana. A voz dele saiu rouca, quebrada. É verdade? Ela desviou o olhar, as lágrimas já escorrendo. Davi, eu... Responde.
Ele interrompeu, dando um passo à frente. Por favor, só me diz a verdade. Ana respirou fundo, levantou os olhos e encontrou os dele. E finalmente, depois de tantos anos carregando aquele segredo, disse: sim, Lara é sua filha. Davi cambaleou como se tivesse levado um soco. Passou a mão pelo rosto, os olhos marejados, a respiração falha. Por quê? Foi tudo o que conseguiu dizer. Por que você nunca me contou? Hannah levantou do banco, as lágrimas caindo livremente agora. Porque eu não podia, gritou, a dor transbordando. Você estava completamente perdido, Davi. Você bebia todos os dias. Você chegou bêbado na noite que eu ia te contar. Eu preparei tudo. E você me tratou como se eu fosse nada. Davi balançou a cabeça, as lágrimas descendo pelo rosto. Mas eu mudei, Ana. Eu mudei. Se você tivesse me dado uma chance, se tivesse me contado, eu não podia arriscar. Ana retrucou, soluçando. Eu não podia trazer minha filha para um mundo onde o pai dela mal conseguia ficar em pé. Eu não ia deixar ela crescer, vendo você se destruir. Davi deu mais um passo à frente, segurando os ombros dela com firmeza, mas sem machucá-la. Mas ela é minha Ana. Ela é minha filha. E eu perdi 8 anos da vida dela, por causa de uma decisão que você tomou sozinha. Eu sei, Ana gritou, desabando. Eu sei, e eu carrego isso comigo todos os dias, mas eu fiz o que achei que era certo. Eu te protegi dela, e protegi ela de você. Davi soltou os ombros dela, deu um passo para trás e cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Eu perdi tudo. Perdi você. Perdi anos com minha filha. Perdi a chance de estar lá quando ela nasceu, quando deu os primeiros passos, quando falou as primeiras palavras. Ana sentou no banco de novo, abraçando os próprios joelhos, chorando. Eu sei, e eu sinto muito. Eu sinto tanto. Davi se aproximou devagar, se ajoelhou na frente dela e segurou o rosto dela com as 2 mãos, obrigando-a a olhar para ele. Por que você nunca me contou, Ana? Perguntou, a voz suave agora mais carregada de dor. Nem depois, nem quando eu saí da cidade. Por quê? Hannah fechou os olhos, as lágrimas molhando as mãos dele. Porque eu tinha medo. Medo de que você não tivesse mudado de verdade. Medo de te deixar entrar na vida dela e você desaparecer de novo. Eu não ia fazer isso com ela. Não ia deixar minha filha sofrer. Davi encostou a testa na dela. E ficaram assim por um longo momento, apenas respirando juntos, chorando juntos. Eu mudei, ele sussurrou. Eu juro por tudo, Ana, eu mudei. E eu nunca te vou desaparecer da vida dela, ou da sua. Ana abriu os olhos, e o que viu nos olhos dele a desarrumou por completo. Verdade, dor, amor. Eu não sei se consigo confiar de novo. Ela confessou, a voz trêmula. Então me deixa provar. Davi disse, acariciando o rosto dela com os polegares. Me deixa conhecer minha filha. Me deixa estar presente. Me deixa ser o pai que eu nunca pude ser. Ana soluçou, mas assentiu devagar. Mas ela não pode saber? Ainda não. Não até eu ter certeza. Davi respirou fundo e concordou. Tudo bem. Do seu jeito. No seu tempo. Mas, por favor, não me afasta de novo. Ana segurou as mãos dele, ainda apoiadas em seu rosto. Eu não vou. E então, sem pensar, sem planejar, ela se inclinou e encostou os lábios nos dele. Foi um beijo suave, molhado de lágrimas, cheio de dor, mas também de algo que nenhum dos dois esperava sentir de novo: esperança. Quando se separaram, estavam ofegantes. Davi segurou o rosto dela de novo, os olhos fixos nos dela. Eu nunca parei de te amar, Ana. Ela fechou os olhos, uma nova onda de lágrimas descendo. Eu também não. Mas então se afastou, limpando o rosto. Mas isso não muda o passado, Davi, e não garante o futuro. A gente precisa ir devagar. Ele assentiu, respeitando. Devagar. Eu prometo. Hannah se levantou ainda trêmula. Davi fez o mesmo. Eu vou buscar Lara, ela disse. E, se você quiser, pode aparecer amanhã, para a gente conversar. Com calma. Davi sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Eu vou estar lá. Ana acenou e começou a se afastar, mas antes de sair completamente, virou-se. Davi? Sim? Obrigada. Por não ter desistido. Ele sorriu de novo, os olhos ainda marejados. Nunca vou desistir de vocês. E Ana soube naquele momento
que talvez, apenas talvez, eles ainda tivessem uma chance. Os dias que se seguiram foram estranhos, mas também cheios de uma leveza que Ana não sentia há anos. Davi começou a visitar a casa. No começo, eram encontros curtos. Ele levava doces para Lara, conversava sobre os animais da clínica, ajudava com algum conserto que Ana precisava fazer, sempre respeitoso, sempre cuidadoso, como se soubesse que estava pisando em terreno frágil. Lara adorava. A menina grudava nele como se fossem velhos amigos. Contava histórias da escola, mostrava desenhos, pedia para ouvir sobre os resgates de animais, e Davi ouvia tudo com atenção genuína, os olhos brilhando toda vez que ela falava. Ana observava de longe, o coração apertado, porque via neles algo inegável, a conexão de sangue. A forma como Lara ria era igualzinha ao jeito de Davi. O jeito como ele inclinava a cabeça quando prestava atenção era o mesmo que a menina fazia, e toda vez que Ana via os dois juntos, sentia uma mistura de felicidade e culpa. Felicidade por finalmente ver Lara com o pai. Culpa por ter roubado tanto tempo deles. Mas também sentia outra coisa, algo que tentava ignorar, mas que crescia a cada visita: desejo. Porque Davi não a olhava como um estranho. Olhava como alguém que ainda lembrava de cada detalhe dela, do jeito como ela mordia o lábio quando estava nervosa, de como torcia uma mecha de cabelo quando pensava, de como sorria de canto quando estava feliz de verdade. E Ana percebia que ela também lembrava de tudo sobre ele. Foi numa sexta-feira que tudo mudou. Davi tinha ligado mais cedo, dizendo que queria levar Lara para conhecer a clínica direito. Não só o consultório, mas os bastidores onde ficavam os animais resgatados. Ele queria mostrar para ela como funcionava o trabalho de reabilitação. Lara ficou eufórica e Ana, mesmo hesitante, concordou. "Você vem também, né, mãe?" Lara perguntou, os olhos suplicantes. Ana ia inventar uma desculpa, mas Davi apareceu na porta naquele momento e seus olhos se encontraram. "Vem, Ana", ele disse, a voz suave. "Vai ser legal e eu gostaria que você estivesse lá." Ela não conseguiu dizer não, então os três foram juntos. No carro de Davi, com Lara no banco de trás falando sem parar e Ana no banco da frente, tentando não reparar em como era bom estar ali, os três como uma família. Quando chegaram à clínica, Davi mostrou tudo para Lara. Os canis, os gatos resgatados, até uma coruja que estava se recuperando de uma asa quebrada. A menina ficava maravilhada a cada novo animal, fazendo perguntas sem parar. "E aquele ali, Dr. Davi?" Apontou para um cão grande deitado no canto. "Aquele é o Thor", Davi respondeu, se abaixando ao lado de Lara. "Ele foi atropelado e ficou com medo de pessoas, mas está melhorando a cada dia. Posso chegar perto?" "Pode, mas devagar. E deixa ele vir até você, tá bom?" Lara assentiu, séria, e se aproximou com cuidado. Thor levantou a cabeça, farejou o ar, e então, devagar, caminhou até a menina. Ela estendeu a mão e ele cheirou, e então lambeu os dedos dela. Lara soltou uma risada de pura alegria, e Davi sorriu, orgulhoso. Ana observava tudo com o coração apertado, porque via algo lindo se formando ali, algo que ela tinha negado por tanto tempo. Depois de um tempo, Lara pediu para ficar brincando com os filhotes na área externa, e Davi concordou, deixando uma assistente de olho nela. Ele então se virou para Ana. "Vem, quero te mostrar uma coisa." Ela o seguiu até uma pequena sala nos fundos. Era o escritório dele, simples, mas acolhedor. Tinha uma mesa cheia de papéis, fotos de animais resgatados nas paredes, e uma prateleira com livros de veterinária. "É aqui que você passa a maior parte do tempo?" Ana perguntou, olhando ao redor. "É, aqui nos consultórios." Davi encostou na mesa, os braços cruzados, e a observou. "Mas não foi isso que eu queria te mostrar." Ana virou-se para ele, curiosa. Davi abriu uma gaveta e tirou uma foto. Entregou para ela. Era a foto deles, aquela mesma que Ana tinha na caixa em casa. Os dois embaixo da árvore, sorrindo. "Como você?" Ana começou, surpresa. "Eu sempre carreguei ela comigo", Davi confessou a voz baixa. "Mesmo quando fui embora. Mesmo quando tentei seguir em frente. Eu nunca consegui te esquecer, Ana." Ela sentiu o peito apertar, os olhos ardendo. "Davi, eu sei que a gente tem que ir devagar", ele continuou, dando um passo à frente. "Eu sei que você ainda está com medo, mas eu preciso que você saiba que eu tô aqui,
de verdade, e que eu não vou a lugar nenhum. Ana segurou a foto com as duas mãos, olhando para a imagem deles, tão jovens, tão felizes. Eu também nunca te esqueci, admitiu a voz trêmula. Por mais que eu tentasse, você sempre esteve aqui. Colocou a mão no peito. Davi se aproximou mais, até estar a poucos centímetros dela. Ana levantou os olhos e encontrou os dele, e o ar entre eles ficou carregado. Ana, ele sussurrou a voz rouca. Posso... Ele não terminou a frase, mas ela entendeu. E dessa vez ela não recuou. Davi segurou o rosto dela com delicadeza, como se ela fosse feita de cristal, e a beijou. Não foi como o beijo na pracinha, rápido, molhado de lágrimas, cheio de desespero. Esse beijo foi diferente. Foi lento, profundo, cheio de saudade acumulada, de anos perdidos, de promessas não ditas. Ana sentiu as pernas fraquejarem, segurou os ombros dele para se equilibrar, e ele a puxou para mais perto, aprofundando o beijo. As mãos dele desceram pela cintura dela, firmes, mas respeitosas, e Ana se entregou, permitindo-se sentir tudo: o desejo, a necessidade, o amor que nunca tinha ido embora. Quando finalmente se separaram, estavam ofegantes. Davi encostou a testa na dela, os olhos fechados, tentando recuperar o fôlego. Eu ainda te amo, disse a voz rouca. Nunca parei. Ana sentiu as lágrimas descerem. Eu também, confessou, e isso me assusta. Davi segurou o rosto dela de novo, obrigando-a a olhar para ele. Não precisa ter medo. Eu não vou te machucar de novo. Eu prometo. Ana queria acreditar. Com cada fibra do ser queria acreditar. E talvez finalmente estivesse pronta para isso. Eles voltaram para onde Lara estava. E a menina nem percebeu que algo tinha mudado. Continuou brincando com os filhotes, sorrindo radiante. Mas Ana e Davi sabiam, porque algo tinha mudado. Uma linha tinha sido cruzada, e não havia mais volta. Quando estavam indo embora, Davi parou Ana antes de ela entrar no carro. Ana, eu queria te chamar para jantar, só nós dois. Se você quiser. Ela hesitou. Olhou para Lara, que já estava no carro, e depois de volta para Davi. Eu não sei se... Por favor. Ele insistiu, segurando a mão dela. Só um jantar. Pra gente conversar, sem pressão, sem pressa. Ana respirou fundo. Então assentiu. Tudo bem, mas deixa eu arrumar alguém para ficar com a Lara. Davi sorriu. Aquele sorriso que ainda fazia o coração dela disparar. Sábado à noite? Sábado à noite. No sábado, Ana estava nervosa como uma adolescente. Passou a tarde inteira escolhendo o que vestir, mudando de roupa várias vezes. Dona Ruth tinha se oferecido para ficar com Lara, e a menina estava empolgada, achando que a mãe merecia sair um pouquinho. Quando Davi tocou a campainha, Ana respirou fundo e abriu a porta. Ele estava lindo. Calça social, camisa azul escura, os cabelos arrumados. E o jeito como ele olhou para ela, como se estivesse vendo a coisa mais bonita do mundo, fez Ana corar. Você tá linda, ele disse, a voz suave. Obrigada, Ana murmurou, sentindo o rosto esquentar. O jantar foi em um restaurante pequeno e aconchegante. Sentaram-se em uma mesa no canto. E por um momento, houve um silêncio constrangedor. Mas então Davi começou a falar sobre como tinha ficado sóbrio, sobre a terapia, sobre como reconstruiu a vida do zero. E Ana escutou tudo, vendo a sinceridade nos olhos dele,